Davi estava deitado em seu leito, mas não descansava. A febre queimava seu corpo. A dor se espalhava por seus ossos como fogo. Cada respiração era um esforço. Cada movimento, uma agonia. Mas a dor física não era o pior. O pior era a pergunta que martelava incessantemente em sua mente. Será que Deus está castigando-me? Será que sua ira caiu sobre mim? Davi conhecia seus pecados. Lembrava-se de cada erro, cada decisão questionável, cada momento em que havia falhado. E agora, ali prostrado, fraco e vulnerável, uma terrível dúvida o consumia. Estaria Deus ajustando contas com ele? Senhor, gemeu com voz fraca, não me arguas na tua ira, não me castigues no teu furor. Não era uma declaração de inocência. Era um apelo desesperado à misericórdia. Davi não estava dizendo eu não mereço isso. Estava dizendo eu não sobreviverei a isso se for o peso total da tua justiça. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou enfermo. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras. Davi, o rei poderoso, o guerreiro valente, o homem segundo o coração de Deus, estava completamente quebrantado. Não tinha forças para fingir. Não tinha energia para manter aparências. Sara-me, Senhor, porque até os meus ossos estremeceram. Era mais que dor física. Era um tremor que vinha do fundo da alma. O tipo de sofrimento que faz você questionar tudo. Seu propósito, seu valor, até mesmo se vale a pena continuar. E a minha alma turbou-se em extremo. Aquela era a verdade mais profunda e mais assustadora. Davi poderia suportar a dor física. Havia sobrevivido a ferimentos de batalha antes. Mas quando a própria alma se turba, quando a escuridão invade o centro do seu ser, quando você perde o senso de quem você é e por que está aqui, essa é uma morte em vida. Mas tu, Senhor, até quando? A pergunta ecoou no silêncio do quarto. Até quando duraria aquele sofrimento? Até quando Deus permaneceria em silêncio? Até quando a tribulação se estenderia? Havia algo quase acusatório na pergunta, mas também profundamente humano. Porque quando você está no fundo do poço, quando cada dia parece uma eternidade de dor, você precisa saber: isso vai acabar algum dia? Volta-te, Senhor. Era um grito de abandono. Davi sentia como se Deus tivesse virado as costas para ele, como se estivesse sozinho em seu sofrimento. E agora clamava: volta, olha para mim, não me deixes aqui sozinho. Pega na minha alma, salva-me pela tua misericórdia. Davi sabia que não poderia salvar a si mesmo. Sua alma estava escorregando, afundando, desaparecendo. Ele precisava que alguém a pegasse, a resgatasse, a trouxesse de volta. E só havia um que poderia fazer isso. Parte 3. À beira do abismo. Porque na morte não há quem se lembre de ti, na habitação dos mortos quem canta os teus louvores. Davi estava tão perto da morte que podia senti-la. E em seu desespero, fez um argumento quase negociador com Deus. Se eu morrer, perderás um adorador. Quem cantará teus louvores na sepultura? Quem proclamará tua bondade entre os mortos? Não era manipulação. Era o clamor de alguém que queria viver, não por medo egoísta da morte, mas porque ainda tinha propósito, ainda tinha louvor dentro de si, ainda tinha vida para viver para a glória de Deus. E então veio o relato de sua angústia noturna. Estou esgotado à força de tanto gemer. Noite após noite Davi tinha chorado. Não lágrimas silenciosas, mas gemidos profundos que vinham das entranhas de sua alma. O tipo de choro que deixa você exausto, esvaziado, sem nada mais para dar. Rego o meu leito com lágrimas todas as noites. Banho com elas o lugar do meu descanso. Que imagem devastadora! O lugar que deveria trazer descanso havia se tornado um lugar de tormento. O travesseiro encharcado de lágrimas. Os lençóis úmidos de sofrimento. Noite após noite, a mesma agonia se repetindo. Os meus olhos anuviam-se de tristeza. Envelhecem por causa de todos os meus inimigos. A tristeza havia se instalado como uma névoa permanente. Davi parecia ter envelhecido anos em questão de dias. E para piorar, enquanto ele estava ali prostrado, vulnerável,
Seus inimigos aproveitavam sua fraqueza. Mas então, algo mudou. Não suas circunstâncias. A dor ainda estava lá, a febre ainda queimava, os inimigos ainda conspiram. O que mudou foi algo dentro de Davi. Uma certeza começou a se formar, fraca no início, mas crescendo em intensidade. De repente, sua voz ganhou força. Não era mais o gemido do moribundo, mas a declaração do que confia. Afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Que transformação! Momentos antes, Davi estava à beira da morte, turbado em extremo. Agora, ordenava que seus inimigos se afastassem. De onde veio essa autoridade repentina? Porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. Ali estava a resposta. Em algum momento, entre os gemidos e as lágrimas, entre os questionamentos e o desespero, Davi teve uma revelação. Deus estava ouvindo. Não estava distante. Não havia virado as costas. Cada lágrima, cada gemido, cada súplica, tudo havia sido ouvido. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. 3 vezes Davi repetiu o Senhor, como se precisasse convencer a si mesmo da realidade. O Senhor ouviu. O Senhor acolheu. O Senhor está presente. E com essa certeza veio uma transformação completa. Davi, que momentos antes questionava se Deus o havia abandonado, agora tinha confiança inabalável de que suas orações haviam sido recebidas. Não porque a situação havia mudado, não porque a cura já havia acontecido, mas porque, em meio ao sofrimento, Deus havia se revelado presente. Sejam confundidos e em extremo conturbados todos os meus inimigos. Agora, era a vez deles experimentarem a turbação. Aqueles que haviam zombado de sua fraqueza, que haviam se aproveitado de sua vulnerabilidade, que haviam interpretado seu sofrimento como abandono divino, seriam provados errados. Retirem-se e confundam-se, num instante. Davi tinha a certeza de que a intervenção divina seria rápida e decisiva. Num instante, tudo mudaria. Não gradualmente, não lentamente, mas subitamente, porque assim age Deus quando finalmente se move em favor de seus filhos.